Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente diferente, desta vez em texto. Sim, nós vamos ler o texto publicado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes no dia 24 de setembro de 2024, ou seja, um pouquinho antes do primeiro turno das eleições municipais. Que coincidência! Então, cumprindo aqui o nosso dever patriótico e cívico de discutir política e religião, vamos ler de maneira comentada e crítica esta obra política. Bora ler! O Cristão e a Política, de Hernandes Dias Lopes. Caso você não o conheça, aqui no canal nós temos vários reacts ao nosso excelentíssimo reverendo, buscando aí um diálogo, um bate-papo, um apontamento sobre determinados caminhos que eu acho que não são muito legais aí. Dá uma olhadinha aqui na descrição que talvez eu lembre de colocar algum vídeo exemplar a respeito disso, além de maneiras que você pode apoiar o nosso canal. Então não esquece de curtir, divulgar esse vídeo, essa coisa toda e ver como você pode fortalecer o meu trampo. Seguindo no papo aqui, vamos lá. O cristão não é neutro na política. Ninguém o é. O ser humano é político, querendo ou não. Estou de acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, contudo, não o ser humano individualmente. Política é isso que nós nomeamos como a arte de realizar o possível, executando o poder para que uma comunidade, um grupo, essa coletividade que é própria da espécie humana, que não são indivíduos isolados, senão produto de um processo evolutivo gregário, familiar, que evolui e evoluiu enquanto espécie e se organiza de uma determinada maneira que requer acordos, ajustes, comunicação racional, planejamento e projeção de futuro que é decidido entre esses grupos, com conflitos, com acordos, negociações e outras coisas mais. Temos aí então esse caráter político próprio do ser humano enquanto espécie, não enquanto indivíduo. Seguindo, seja qual for sua escolha, do ser humano ou de quem está lendo, fica o questionamento. Será sempre uma escolha política. Acho que do ser humano, que não é um indivíduo. Pode escolher bem ou escolher mal. Sua escolha será sempre uma escolha política. Afinal, afeta outras pessoas e tem aí, no fundo, uma escolha de um projeto que vai ser decidido, disputado socialmente. Se escolher mal, por ignorância, é massa de manobra do sistema. O ser humano ou o indivíduo? Eu acho que o Hernandes está chamando de ser humano um indivíduo. Mas vamos lá. Se escolher mal deliberadamente, é parte do sistema. Porém, se sua escolha é governada por princípios e vai de encontro a esse sistema, agirá como defensor da contracultura, inconformando-se com o mal para conformar-se com a justiça. Eu não sei muito bem do que nós estamos falando nesse momento, mas aparentemente parece um grande projeto contracultural e rebelde do ponto de vista desse ser humano que sabe deliberadamente escolher os seus valores de acordo com os princípios que provavelmente estão aí em algum lugar, não sei qual, ou inerentes desse ser humano, não sei muito bem. Só sei que vai estar conformado com a justiça, inconformado com o mal se estiver contra esse sistema. Seja lá o que isso signifique, qual sistema seja, ou do que é que nós estamos falando. Esse ser humano, que parece que está enfrentando esse sistema, está enfrentando algo que não é esse próprio ser humano e nem produto de suas mãos, aparentemente. A menos que ser humano não seja a espécie, senão um indivíduo. Fica aí mais um ponto para a gente refletir do que é que estamos falando. Mas pode ser que haja explicações no próximo parágrafo. O cristão, me parece que seja um indivíduo no caso, não deve ser ambíguo e nem contraditório em sua posição política. É inadmissível apoiar o que se condena ou condenar o que se aprova. Em referência a quê? Eu não entendi. É inadmissível apoiar o que se condena. Quem condena? Ou condenar o que se aprova. Quem? Bom, sigamos. Dar seu voto é delegar ao candidato sufragado o direito provavelmente o direito de lhe representar. Vamos dar uma olhadinha aí, editores do site do Hernandes. Revisão ortográfica. Se precisar de ajuda, contrate meu serviço. Portanto, votar num partido ou candidato que sabidamente sustenta ideologias anticristãs
é negar a fé e insurgir-se contra os valores do reino de Deus. Gostaria de saber quais seriam as ideologias cristãs propriamente ditas que estão aí, são constituintes de partidos e candidatos, né? Quais são os partidos e candidatos aí que falam, nós somos aqui cristãos, ideologicamente cristãos? Não sei, mas talvez o Hernandes saiba. Todo partido tem sua plataforma de governo e sua cartilha de princípios. Em tempos de campanha, alguns candidatos escondem-se atrás de discursos fingidos, o real ideário do seu partido. Esse texto não está muito bem escrito não, mas tudo bem. Muitos políticos levantam a bandeira da conveniência, tornam-se até mesmo religiosos, frequentadores de templos para angariarem votos dos chamados evangélicos, posam de beatos. Um abraço, Bolsonaro, não sei porque eu lembrei de você. Por alguma razão eu lembrei do Bolsonaro que de repente virou crente, mas não é crente, é católico, mas foi batizado no Rio Jordão, pediu voto na Assembleia de Deus e não sei mais onde. Não sei, veio na minha memória. Fica aí, né? Em quem será que o Hernandes votou em 2018 e 2022? Não sei. Amenizam o discurso. Escondem suas pautas progressistas. Ah, pera aí. Agora entendi, agora eu saquei. O candidato que é fingido e esconde o seu ideário, o ideário do seu partido, é o progressista. Esse é o problema. Escondem as pautas progressistas. Então você, eleitor, fique aí atento que dentro dos partidos tem ideias progressistas, hein? Não caia nessa armadilha. Existem partidos progressistas e candidatos progressistas. São um perigo, aparentemente. Não sei porquê. Mas aparentemente aqui nessa estrutura eles estão contra a ideologia cristã. Ser progressista, está implícito no texto do Hernandes, é ser contra Jesus. Não sei porquê. Mas vamos lá. Abafam suas ruidosas defesas do globalismo. Eu vou até tomar um café, peraí. O que seria globalismo? Será que a gente está tendo aqui, influenciando o nosso camarada Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma olavagem cerebral? Ou seja, será que o finado Olavo, que tanto amava, entre muitas aspas, evangélicos, está aqui dando dicas para o nosso Reverendo Hernandes Dias Lopes de como interpretar a realidade social? Globalismo? O que será que deve ser um oposto do globalismo? Não sei. Mas sigamos, né? Abafa as defesas do globalismo. E é olavagem cultural, ó. Olavagem cerebral, aliás. Do marxismo cultural. Vou colocar aqui na descrição links de reacts de conteúdos que nós produzimos a respeito de marxismo cultural. Vai estar uma playlist lá para você se deliciar da gente desmontando essa baboseira que não existe, mas que tem gente que parece que segue acreditando e propagando essa lorota. Inclusive, reverendos, propagando lorota. Coisa que não faz sentido. Conspiratório. Mas tá aí. Marxismo cultural, tá? Continua aí atrapalhando a vida das pessoas, então fique atento. Se o seu candidato está defendendo o marxismo cultural, seja lá o que isso signifique, né? Não tem qualquer conteúdo. Se você fala, não, tem sim, olha a nossa playlist, que lá tem as nossos comentários a quem apresenta o que é marxismo cultural. Da ideologia de gênero, não sei o que é isso também, mas tudo bem. Mais uma... Não. Deve ser uma mamadeira de piroca, né? Aquela fake news que rolou em 2018? Talvez. Da linguagem neutra. Problema, hein? Imagina. O mundo pode acabar se o seu candidato defender linguagem neutra ou utilizar ela. Pode ser que amanhã acabe a luz aí da sua casa. Você fique aí 5 dias sem luz porque o candidato usou a linguagem neutra. Sei lá, deve ser isso que define. E não se você faz uma boa gestão da coisa pública. Fica aí um apontamento.
Da prática indiscriminada do aborto. Se for discriminada, talvez esteja liberado. Não sei. Também não sei qual é o candidato ou candidata que faz essa apologia à prática indiscriminada. Talvez seja nos Estados Unidos, né? O pessoal que transforma isso em negócio e comércio e não em política de saúde pública. Talvez seja contra isso que o Hernandes está debatendo, mas aí eu recomendo ir discutir com a Kamala Harris e com o Donald Trump e não na Prefeitura de São Paulo. Da liberação das drogas. Também, bom, deixa quieto. Da desconstrução da heterossexualidade e do ataque frontal aos valores judaico-cristãos, seja lá o que isso signifique também. Mas a gente já sabe o que é, né? Essa desconstrução da heterossexualidade. Ai, que perigo, hein? Você, heteronormativo, heterossexual, você corre um risco gigantesco de alguém não ser heterossexual e não respeitar aí um padrão de heteronormatividade em suas relações afetivas e de carinho. Que perigo para sua vida. Sigamos. O progressivismo... Progressismo seria melhor, mas vamos lá. O progressivismo vem, não raro, com um projeto de poder. Provavelmente o conservadorismo não. O conservadorismo ele se realiza sem projeto de poder. Ele espirra e aí, pum, acontecem as suas ideias, são realizados seus projetos, construções são feitas, né, leis são promulgadas, é a base aí de uma geração espontânea. Não existe nenhum poder, nenhuma luta, nenhuma disputa em curso. É só o tal do progressivismo. O conservadorismo, o reacionarismo, não. Esse pessoal aí, ó, eles se alimentam de luz, eles constroem os seus projetos com nuvens, né, a partir de uma arquitetura desenvolvida por anjos e essas coisas. Pô, mano, é uma discurseira muito bravata, né? Mas pega, porque é um monte de chavão, frase feita, e os irmãozinhos e as irmãzinhas vão sacar, porque isso aí é o discurso comum dia a dia. É o poder, é o projeto de poder, não sei o que lá. Como se na igreja não tivesse projeto de poder, né? Como se a expansão aí de determinadas frentes da igreja também não tivesse envolvida com planejamento de execução de poder. E a aproximação com prefeitos, por exemplo, às vezes convidados para ir na igreja. Acontece. Não sei se aconteceu na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas em alguns lugares acontece. Você convida o cara, faz lá uma cerimônia, né? Tal, no horário um pouquinho depois do culto, ou em uma atividade de evento mais público. Obviamente. Respeitando qualquer rito. Não que isso tenha acontecido. Seus caudilhos querem se perpetuar no poder. Caudilho é uma palavra interessante para falar sobre isso. Por isso, fazem um trabalho de base para domesticar a educação, a grande mídia, as artes e os demais setores da sociedade, desenvolvendo uma política assistencialista para manter os pobres dependentes do Estado e conformados com a miséria. É o governo que faz isso? É um projeto e um partido político? Ou será que quem detém o poder sobre as escolas, sobre a mídia, artes, a indústria cultural na mão, essa parada toda, são os capitalistas, rico, elite, que tem grana e tem bala para decidir sobre o futuro, que vai lá e bota uma grana danada para poder promover um tipo de um candidato, para poder enfraquecer o outro, né? Que tem banco aí mexendo, brincando com esse rolê todo também, que a mídia está concentrada na mão de um monte de família rica. Será que o problema é uma questão de progressivismo, conservadorismo ou de capital? Fica aí, a gente teve esse mesmo papo com o Jonas Madureira, vai estar aqui na descrição do vídeo. Onde o socialismo governa, onde? Impera a pobreza. Será? Fica aí o questionamento do que aconteceu no século XX, o que está acontecendo no século XXI, a gente tem umas coisas aí, por isso que vocês morrem de medo. Onde o comunismo reina, não reinou ainda, infelizmente, medra, quase, hein, a opressão. No capitalismo parece que também. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Onde esse viés ideológico se estabelece, a corrupção se agiganta, a economia se apequena, o livre pensamento se escasseia, a liberdade de expressão é atacada, a população é amordaçada e a imprensa é comprada. Para só falar bem dos governantes. Imprensa comprada? Onde é que a imprensa que é privada, que depende de investimentos privados, de capital privado, não é comprada? Ah, não. Sei lá. Depende de propaganda, publis. Faz jornalismo declaratório. Deve ser um problema do socialismo. E não do capitalismo e da sociedade liberal que a gente vive, né? Sei lá.
Vamos pensando, pode ser que eu esteja um pouco equivocado e que aqui não seja um apanhado de frases de efeito para tentar tacar pânico na galera, né? Um pânico moral, um desespero com um monte de gatilho aí que já tá fácil de fazer, né? Já tá tudo pré-montado na cabeça do geral. Um cristão, não é mais o cristão, agora é um cristão, alguém aí, que faz campanha e dá seu voto em candidatos que defendem essas pautas, encontra-se em conflito com sua fé e deveria estar em conflito com a sua consciência. Porque aquele que fizer campanha para um candidato que é conservador, capitalista, que é punitivista, aí sim, aí ele tá certo. Aí esse cara aí não tinha nem que estar preocupado com a consciência. O cara que não fala linguagem neutra, né, que não utiliza aí, não faz esse tipo de uso da linguagem neutra, mas que é capaz de ampliar a violência policial, pô, esse cara aí realmente deve ser um cara certo. Ou que ainda apoia o agronegócio, que tá tacando fogo aí no nosso meio ambiente, a gente não podendo respirar, né? Ficar um tempo zoado. Ou que privatiza serviço de luz, serviço de água, serviço de transporte, e a gente vê a bagaceira que tá virando a cidade de São Paulo, por exemplo. Ah, cara, com certeza o problema era a linguagem neutra. A igreja cristã não deve entrar na seara da política partidária. Ô, meu querido, você tava fazendo o que até agora? Falando que não é pra votar em tal partido, não é pra votar em tal candidato. Tava jogando em qual seara? De milho e de soja que não era, né? O púlpito não é um palanque nem um templo, nem o templo um curral eleitoral. Então, por favor, parem de convidar vocês aí de igrejas, quaisquer que sejam, prefeitos, por exemplo, para subir lá no palanque de vocês. E tá no templo. O cristão é regido por princípios e não por conveniência. Um cristão deve ser um indivíduo esclarecido. Tudo está girando em torno do indivíduo, até o humano lá no começo, que é um ser individual e político essencialmente. Que não se deixa encabrestar. Espero que nem por pastores, tá? Então você, por favor, faça leitura crítica dos pastores, ouça ele com bastante atenção, afinal você é um cristão e não se permite encabrestar. Você, leitora desse texto. Não vende seu voto por vantagens pecuniárias, nem hipoteca apoio a ideologias que conspiram contra a fé cristã. Mas aquelas que não conspirarem e favorecerem a igreja talvez sejam aceitáveis. E aí, nesse sentido, se o candidato favorece as igrejas e dá uma fortalecida, aí tá tudo bem. O cristão pode dormir em paz porque ele não vendeu seu voto, mas a igreja foi contemplada com benefícios dada a estrutura política vigente. Ai, que legal, a gente pode dormir em paz. Afinal, não foi você sozinho que foi lá fazer o seu voto, né? Foi a instituição que se beneficiou, como efeito não intencional, de apoiar um candidato que está com determinados valores que estão muito adequados com o tipo de serviço que a sua instituição pode prestar, né? Realmente, a gente não está aqui numa disputa partidária nem eleitoreira, né? Mas um cristão não tem contradições. A gente aqui não vai entrar nas contradições, a gente está seguindo os conselhos do reverendo. E o conselho do reverendo falou, a gente não cai nas contradições. Que a luz dissipe as trevas. Pô, nesse momento seria muito bom mesmo, porque no último fim de semana a gente ficou 3 dias sem luz aqui em casa, e agora sexta-feira vai ficar sem luz de novo, provavelmente, porque tá vindo outro vendaval. Que essa luz dissipe as trevas, viu? E vamos torcer por isso, Que o engano seja desmascarado com a verdade. Inclusive, se você estiver andando aqui pelo Campo Limpo, Capão Redondo e tudo mais, e vê uma galera distribuindo o jornal A Verdade, pega esse jornal. Apoia essa galera, que é de uma militância muito bacana da Unidade Popular pelo Socialismo, porque a verdade vai desmascarar o engano aí. Sigam o conselho do reverendo. Que a injustiça não se arvore de defensora do bem. Amém. Aliás, falando em arvorar, poda de árvore, viu, prefeito Nunes? Que ainda é prefeito, mas se Deus quiser não vai ser. Poda de árvore. Em vez de botar 1% do orçamento praticamente para isso, e simplesmente negligenciar o atendimento da periferia nas podas de árvore, dá uma olhadinha aqui para quebrada, dá uma olhadinha aqui para as bordas da cidade, para não dar ruim, né? Fica um pedido aí, uma solicitação. Que o Brasil e São Paulo encontre o caminho da ordem e do progresso. Pera aí, Hernandes. Como assim do progresso? A gente tá contra o progressivismo, Hernandes. Agora caiu o progresso aí. A gente é contra os progressistas. A gente não quer progresso. A gente quer
conservadorismo. A gente quer conservar as coisas, não progredir. Tá claro aqui na argumentação do texto. Não vamos dar para trás agora no final. Vamos ser aqui coerentes até o fim. Tudo bem? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no nosso canalzinho, em respeito e em defesa da nossa nação, dos direitos civis e patrióticos que adquirimos durante muita luta e sofrimento, não esqueça de curtir, divulgar, espalhar a palavra, dar uma olhadinha na descrição desse vídeo que tem os meus cursos. Tem também o Apoia-se, que você pode dar uma força aqui no trampo, e a chave do Pix, que dá uma força e salva vidas. Beleza? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, minha gente. Tamo junto!